Estamos dando continuidade ao alfabeto grego. Já vimos alfa, beta, gama, delta, epsilon. E agora vamos para a próxima letra. Se chama zeta. Zeta. Observe que o Z é parecido como o nosso, e o Z minúsculo, que está à direita, também tem semelhança, e por isso não vai haver dificuldade na identificação. Quando nos depararmos com esta letra, o zeta, você vai transcrever como o Z, porque é o nosso equivalente em nossa língua portuguesa. E dessa maneira que se escreve, você pode, a fim de memorizar, pegar um lápis, ou caneta, caderno, e começar a fazer o Z maiúsculo e depois o Z minúsculo. A palavra que nós temos que começa com a letra Z, que é o zeta. Nós temos agora, por exemplo, zoon. Zoon. Zoon significa animal, ser vivo, da onde vem a palavra zoológico. Depois do zeta, vamos ver o eta. Eu falei que temos um I breve, que é o epsilon, visto no vídeo anterior. Este é o E longo. Na questão da pronúncia, nós não vamos distinguir tanto assim o E longo. Esses detalhes poderão ser dados depois no privado, entrando em contato comigo, mas lembrando que o nosso objetivo é fazer a leitura do Novo Testamento grego. Desta maneira, a gente não vai trabalhar muito essa questão de pronúncia, mas nós estamos diante do eta. O eta é equivalente ao nosso E. Observe que o maiúsculo parece com H. Parece, mas não é. Por quê? Porque nós estamos lidando com o alfabeto grego e não com o alfabeto português. Ah, mas o eta minúsculo parece mais um N de navio. Parece, mas não é. Ok? Não vamos confundir alho com bugalho. Uma coisa é o alfabeto grego, como vocês estão vendo aqui, o eta, que tem, sim, a forma parecida com o H e o minúsculo com o N em nossa língua. Mas, se você aprender que esses dois símbolos, ou caracteres, significa o eta, você não vai ter dificuldade alguma. Agora, se ficar comparando uma coisa com outra, aí você se perde, se dispersa de tal maneira que não vai haver bons resultados, pelo menos de imediato. Então, não se prenda a esses detalhes. Ah, parecido, parece, mas não é. Deixa isso para lá. Vamos continuar o nosso foco na identificação das letras gregas, ok? Temos aqui, então, você vai fazer o H maiúsculo, depois o H, digo H maiúsculo, eu falei até errado. O eta maiúsculo, que parece que o nosso H, mas não é. Esse, o eta minúsculo. Então, para a gente não confundir, eta, eta. Eta maiúsculo, eta minúsculo. Agora nós temos uma palavra, a pronúncia é redonné. Redonné significa prazer, da onde vem a palavra hedonismo. Observe que começa com o eta, não começa com N em português. Como nós estamos lidando com o grego, começa com o eta minúsculo. A questão da pronúncia, por que pronuncia redonné e não edonné? Ora, por conta desse sinalzinho que está aqui em destaque. Parece mais ser um C pequeno, né?
Esse é uma aspiração áspera ou um espírito forte. Vamos tratar um pouquinho lá na frente, quando a gente mencionar essa questão de como fazer a leitura dentro da pronúncia erasmiana com uma leve adaptação. Mas, a princípio, nós temos a informação aqui, ó, começa com o eta, que é o nosso E, a gente pronuncia redonê, mas você já identificou aqui um E, que é o nosso eta. A próxima palavra, bastante utilizada e conhecida, é o teta. Nós temos o teta maiúsculo e teta minúsculo. Nesse curso, eu vou manter como som de T, equivalente à nossa língua portuguesa. A transliteração para diferenciar do outro T que nós temos no grego, você pode colocar o TH. Mais à frente eu vou dar uma orientação na questão da transliteração e você vai acompanhar com mais tranquilidade no tempo certo. Temos então aqui, ó, o teta maiúsculo e o teta minúsculo. O teta minúsculo, se você fizer, você vai fechar ele aqui no meio. Já o maiúsculo, você deixa essa aberturazinha aqui nas laterais. Mas a palavra que nós mais utilizamos com a letra teta é teós. Teós. Teós significa Deus, divindade, por exemplo. A próxima, a próxima é esta aqui, iota. Repita, iota. É equivalente ao nosso I. Observe que, tanto na maiúscula quanto na minúscula, o iota não tem um pinguinho que nem na nossa língua portuguesa. Ele sempre vai ser sem o pingo em cima. Nós vamos ver o exemplo de uma palavra e você vai poder se situar e ver justamente essa questão. Você faz, então, um tracinho para fazer o maiúsculo, depois vai na mesma linha, faz o minúsculo, mas não coloca o pontinho aqui ou aqui, tá certo? Não tem pingo. A palavra que nós temos como exemplo, que começa ó, com iota, que é o iota. Ah, mas não tem um sinal aqui em cima? Não tem. Esse acento e essa aspiração é assunto para uma outra aula específica. Mas o que mais importa aqui é identificar o iota no início da, da palavra. E a palavra que nós temos aqui é hipós. Hipós. Note bem que começa com I, a pronúncia é um tanto aspirada. Hipós. A explicação virá na frente, mais à frente. Hipós significa cavalo. Está no singular aqui, cavalo. E por isso que a gente tem aquela palavra hipódromos. Hipo, hipos, no caso é cavalo. Dromos, corrida. Quando a gente fala em hipódromo, corrida de cavalo. E a última palavra agora que vamos analisar é o capa. Capa, que é equivalente ao nosso K e tem, na verdade, um som de C de casa. Não vai haver distinção na questão fonética. O capa maiúsculo, note bem que é bem parecido com o nosso. O capa minúsculo é, digamos assim, um tanto mais estilizado. Ele pode variar, aliás, todas as letras podem variar um pouquinho, porque existem fontes diferentes, mas é perfeitamente possível identificar cada uma delas. Capa, portanto, não ficar. E como é que você vai desenhar? Você não precisa fazer certinho, bonitinho. Por quê? Quando você vai fazer o exercício e desenhar, é simplesmente para memorizar o alfabeto. Você vai fazer a letra maiúscula, capa, e a minúscula da mesma forma, capa.
Não precisa fazer aquele desenho tudo bonitinho, perfeitinho, porque tudo aquilo ali é digitado no computador. É uma impressão, e por isso que fica daquela forma. Você só vai fazer esses exercícios, ou seja, o alfabeto, para decorar. Uma vez decorando, você não precisa mais ficar escrevendo em grego, porque o objetivo é o quê? A leitura do Novo Testamento. E a palavra que nós temos aqui é cosmos. Cosmos começa com capa e significa mundo. Estamos finalizando, mas antes uma revisão. Note que no primeiro vídeo nós vimos o tanto maiúscula quanto minúscula. Acompanhe o alfa, alfa minúsculo, que é o nosso A em português, o beta, beta maiúsculo, beta minúsculo, gama maiúsculo e gama minúsculo. Lembrando que alfa é o A, beta B, gama o nosso G. O delta, o triângulo, que é o maiúsculo, e minúsculo, parecido com o nosso, é a letra D. E o epsilon, que é o E breve, epsilon maiúsculo, epsilon minúsculo. Então vamos lá: alfa, beta, gama, delta, epsilon. E hoje vimos o zeta, equivalente ao nosso Z, o eta, minúsculo e maiúsculo, eta, ok? Ó, aqui nós temos o eta. Depois, teta, iota, não tem um pinguinho em cima do i, e o kappa, zeta, nosso Z, eta, nosso o E longo, teta, o som como T, mas na grafia você vai colocar TH para distinguir. E o iota, o equivalente ao nosso I, e o kappa ao nosso K também. Então, como é que a gente vai pronunciar as 10 primeiras letras? Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa. Feito isso uma vez, ou quantas vezes for necessário, importante, você poderá, então, gravar cada vez mais e mais. Lembrando que nós temos ainda pela frente mais 14 letrinhas, porque o alfabeto grego consta de 24 letras. Já fizemos as 10 primeiras, restantes 14. Deus abençoe e os exercícios poderão ser feitos e até mesmo enviados para mim, ou ainda qualquer dúvida, esclarecimento, é só entrar em contato para que a gente venha dar uma assessoria ou um suporte, tá bom? Deus abençoe, bons estudos no grego bíblico.